Olá, galerinha, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui, eu, professor Leonardo Oliveira, agora para dar continuidade à Química 2, aula 1. Nós estávamos falando sobre a evolução dos modelos atômicos. No vídeo anterior, que está aqui na descrição, nós falamos sobre as leis ponderais e as primeiras ideias sobre átomo. Agora nós vamos dar continuidade a isso, ok? Antes da gente começar, eu peço para que você se inscreva no canal, ative o sininho, dê o like, deixe um comentário para que a gente sempre melhore, ok? Então, vamos começar. Nós vamos começar falando na atomística de como os modelos atômicos evoluíram. E aí você lembra que quando a gente falou sobre as leis ponderais, a gente viu uma contribuição de um determinado cientista, que foi Dalton. Dalton falou sobre a lei das proporções múltiplas. Ou seja, Dalton estava contribuindo com o estudo da química naquela época. E aí, Dalton pegou a contribuição que ele, Lavoisier e Proust fizeram, juntou e montou o primeiro modelo atômico científico, o modelo atômico de Dalton. O que foi que Dalton disse? Dalton disse que o átomo ele era uma esfera maciça, indivisível, indestrutível. Isso seria o átomo. O átomo não pode ser criado e nem destruído. Dalton comparou seu átomo a uma bola de bilhar. Aqui a gente faz um apanhado de alguns postulados que Dalton falou sobre o átomo. Vamos dar uma olhada. Foi o que ele disse no primeiro postulado. Ó. Observe. Os átomos são maciços e indivisíveis. Os átomos de um mesmo elemento químico têm a mesma massa e as mesmas propriedades. Os átomos de elementos químicos diferentes têm massa e propriedades diferentes. A união de átomos de elementos formam átomos compostos que constituem os compostos químicos. Os átomos compostos são iguais em massa e propriedade. Galera, um detalhe importante que a gente precisa ter noção aí é o que ele chama de átomo composto. Uma substância composta, né? Hoje nós conhecemos como uma substância composta. Ok? Então, não esquece. Modelo atômico de Dalton. O átomo é uma esfera maciça, indivisível e indestrutível. Tranquilo? Vamos adiante. Aqui, a gente faz uma pequena relação entre as leis ponderais e o modelo atômico de Dalton. Dalton, ele tentou representar os elementos através de esferas que tinham umas representações muito características na época. Aí ele coloca para você essa esfera preta com um círculozinho azul é um determinado átomo. Essa outra esfera preta é um outro átomo. Então, se você observar aí, ele fala sobre a lei da conservação da matéria, né? X mais Y mais Z, lá no final, vai dar a soma, né, de X, Y e Z. A soma da massa dos reagentes é igual à soma da massa dos produtos. Aqui, o que é que você observa? Olha, você observa que você dobrou a quantidade dos reagentes. A quantidade dos produtos também serão dobradas. Lei de Proust, a lei das proporções definidas. Ok? Então, a relação entre o modelo atômico de Dalton e as leis ponderais, ela foi muito próxima. Tranquilo? Aí, a relação entre o modelo atômico de Dalton e a lei de Dalton. Certo? Tá na dúvida das leis ponderais? Olha o vídeo da aula 1.1 que você relembra. Tranquilo? Vamos lá. O modelo atômico de Dalton, para a época, era excelente, porém tinha uma informação que ele não conseguia explicar, que era a natureza elétrica da matéria. Na época, a matéria ela poderia sim ser eletrizada, mas Dalton não conseguiu explicar. Consequentemente, os estudos continuaram. E na continuidade dos estudos, William Crookes foi o camarada responsável por uma descoberta fenomenal. William Crookes fez uma experiência
Utilizando uma ampola de vidro, como você vê aí no desenho. Essa ampola ela era munida de dois eletrodos, um cátodo e um ânodo, um positivo e um negativo, o qual ele aplicava uma diferença de potencial. Essa ampola ela tinha uma saída de gás para que o gás que estava lá dentro da ampola fosse retirado, a pressão fosse reduzida com o intuito de você ter uma pequena quantidade de gás ali dentro, ele ser extremamente rarefeito, ok? À medida que o William Crookes foi aumentando a diferença de potencial, ele foi vendo que se formavam raios, que ele começou a estudar as características desses raios, ok? Ele observou uma luminosidade. E aí o que foi que ele observou? Olha aí. William Crookes observou que na experiência dos raios catódicos, a informação, o que a experiência comprovava era o mesmo independente do gás que tivesse lá dentro da ampola. Que esse raio ele sempre se propagava em linha reta. E como foi que ele observou isso? Ele começou a botar estruturas dentro lá da ampola de vidro. Daí ele viu que se formava uma penumbra, ok? E ele viu também que esses raios eles sofriam desvios devido à ação de um campo magnético. Ele aproximava e afastava um ímã e via qual era a resposta desses raios. Daí ele concluiu que ali tinha carga. Um pouco mais para frente, Millikan foi o responsável por fazer a relação entre a massa e a carga do elétron. E aí se descobriu que aquela estrutura se chamava elétron e tinha carga negativa. Ok? Então, William Crookes descobriu os elétrons. Goldstein, com uma experiência muito parecida, descobriu os prótons. Era uma experiência extremamente parecida. Eletrodos, diferença de potencial, tubo com gás rarefeito. Era uma experiência muito parecida. Ok? Daí, juntando essas informações de William Crookes e de Goldstein, Thomson elaborou o seu modelo atômico. O modelo atômico este, que explicava o que Dalton não conseguiu explicar. Daí, como foi que ficou o modelo atômico de Thomson? Thomson disse que o átomo não era mais como Dalton dizia, não era esférico. Dalton era como se você tivesse uma grande pasta homogênea de carga positiva e incrustado nessa pasta você tinha os elétrons, como se fossem as passas em um pudim. Por isso que o modelo atômico de Thomson ficou conhecido como modelo pudim de passas. Ok? Eu gosto de fazer um outro paralelo. Eu gosto de pedir que você observe uma melancia. Quando você corta a melancia ao meio, que olha a parte interna dela, o que é que você vê? Você vê a polpa vermelha e as sementes. As sementes seriam os elétrons e a polpa vermelha seriam os prótons. Ok? Muito bem, pessoal. Então isso foi o as nossas informações de hoje. Ok? Eu peço a você que se inscreva no canal mais uma vez, dá um like, ativa o sininho. Na descrição do vídeo você vai ter um material referente a essa aula para você exercitar, ok? Então, pessoal, valeu, um abraço e até a próxima.